tarde a todos. Senhor Presidente do Partido Social Democrata, Dr. Pedro Passos Coelho, nosso colega, queria começar por lhe dizer que do gosto que tem sido, do gosto que é podermos trabalhar consigo, podermos tê-lo como Presidente do PSD e sabermos todos que foi no país o grande responsável por devolver a confiança a todas e a todos os portugueses, mas sobretudo o grande responsável por ter devolvido a credibilidade à política em Portugal, e por isso o meu primeiro cumprimento, e muito especial, vai para o Presidente do Partido Social Democrata. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga. Como perceberam, está aqui a explicação para eu ter feito as jornadas parlamentares em Braga. Eu sabia que ele alguma coisa de bem iria dizer do Presidente do Grupo Parlamentar. E queria dizer-lhe do gosto que é podermos estar em casa, numa casa que é de todos os bracarenses, mas que hoje é uma cidade bem mais aberta a todos, uma cidade aberta à região, uma cidade aberta ao país, com outras prioridades, e nessa luta onde estivemos todos envolvidos, dá-me um especial prazer, um especial orgulho até, poder hoje aqui fazer estas jornadas parlamentares com o meu amigo Ricardo Rio a presidir à Câmara Municipal de Braga. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, o Eurodeputado José Manuel Fernandes, e nele saudar todos os dirigentes locais, do PSD, da JSD, dos TSD, e cumprimentar de forma especial também os nossos autarcas no distrito. Aqueles que venceram eleições autárquicas, mas aqueles que combateram os nossos adversários porque sabiam e achavam que tinham melhores projetos, melhores propostas para cada um dos seus concelhos e que estão também cá hoje. Deles destacava o nosso companheiro e amigo André Coelho Lima, e para eles também a minha saudação muito especial. Queria cumprimentar o Presidente da JSD, nosso colega e deputado Simão Ribeiro, o Presidente dos Trabalhadores Social-Democratas, nosso colega Pedro Roque, e queria cumprimentar cada uma e cada um dos colegas, dando também as boas-vindas ao meu concelho, à minha cidade, à cidade de Braga. Escolhemos para estas jornadas parlamentares o lema Recuperar a Confiança. Não o fizemos por acaso. Numa altura em que o Estado falhou tão grosseiramente àqueles que mais precisavam, numa circunstância em que o Estado falhou àqueles que nunca pode falhar, numa altura em que o Governo e o Estado falhou onde nunca tinha falhado, nas áreas de soberania, nas questões mais básicas que cumpre ao Estado assegurar, nada melhor do que um slogan para as nossas jornadas parlamentares como recuperar a confiança dos cidadãos no Estado e também recuperar a confiança dos cidadãos no Partido Social Democrata. Durante os próximos 2 dias, falaremos nestas jornadas parlamentares diárias, onde é tão preciso recuperar a confiança. Falaremos sobre saúde, hoje ao jantar, com o Dr. Fernando Leal da Costa, uma área do setor social do Estado onde cada vez mais se sente o efeito das políticas do governo do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português. São as cirurgias em atraso, é a dificuldade nos acessos aos medicamentos, é a dívida a aumentar exponencialmente, são os descontentamentos em todos os setores da área da saúde, seja os médicos, os enfermeiros, os técnicos de diagnóstico e terapêutica, os auxiliares. Em todos os setores da saúde há cada vez mais os efeitos da política do Partido Socialista. Mas falaremos também do Orçamento de Estado e da proposta do Orçamento de Estado para 2018. Queria aproveitar a ocasião para saudar e cumprimentar, porque já estão entre nós, os nossos 2 convidados, o professor Pedro Bastos Teixeira e o professor Joaquim Sarmento, que terão a oportunidade de connosco partilhar as suas reflexões sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2018. Mas antes de os ouvirmos, há já um conjunto de coisas que podemos dizer acerca da proposta apresentada pelo Governo. É que nas semanas que antecederam as eleições autárquicas, foi-nos apresentado a nós e ao país, seja pelo Bloco de Esquerda, seja pelo Partido Comunista Português, fosse pelo próprio Governo, tudo aquilo que de bom este Orçamento de Estado
poderia trazer para as famílias e para as empresas. Era um mar de rosas que visava preparar as eleições autárquicas. Foi de um eleitoralismo primário, nunca antes visto em qualquer governo, numa altura que antecedesse eleições autárquicas. Mas chegamos depois a conhecer a proposta do Orçamento de Estado. E nela veio aquilo que nos quiseram esconder até o período eleitoral. São os aumentos dos impostos generalizados, a invenção de novos impostos, é até aquilo que eu diria um aumento brutal dos impostos aos trabalhadores independentes, chamados recibos verdes, num ataque sem precedentes à classe média, aos empreendedores e àqueles que querem, por eles, poder fazer alguma coisa pela sociedade. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, assumir aqui o compromisso que o Grupo Parlamentar do PSD apresentará uma proposta com vista a que tudo fique como estava e que este ataque à classe média portuguesa não tenha o efeito que o Governo, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda querem, que é aumentar exponencialmente a carga fiscal sobre os trabalhadores independentes em Portugal. Nós não deixaremos de lembrar que esta nossa proposta precisará de ter uma maioria na Assembleia da República para poder ser aprovada. Mas quem tenha ouvido a este propósito o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, creio que ficará mais descansado em saber que eles não terão, espero, qualquer tipo de rebuço em votar a nossa proposta. É bom que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, que o deputado Jerónimo de Sousa e a deputada Catarina Martins, que se entretêm ao fim de semana a fingir que fazem oposição ao Governo, desta vez possam ser consequentes e aprovar a proposta que apresentaremos em sede de debate de especialidade na Assembleia da República. Falaremos do Orçamento de Estado na perspectiva do documento que nos foi apresentado. Ele é o Orçamento de Estado do Partido Socialista e dos partidos da Geringonça. É o Orçamento de Estado dos três. E é um Orçamento de Estado que mais se assemelha a uma espécie de construção de Lego. Cada um foi colocando a sua peça à medida que queria satisfazer os seus nichos eleitorais. Como qualquer construção de Lego feita aleatoriamente, o resultado final não podia ser um resultado feliz. É por isso um Orçamento de Estado incoerente, porque segue a estratégia de três partidos diferentes, no que resulta um Orçamento de Estado sem estratégia. É por isso também um Orçamento de Estado incoerente, porque é um orçamento que vai da extrema-esquerda ao partido mais próximo da extrema-esquerda, que é o Partido Socialista de hoje. É um Orçamento de Estado sem futuro, porque é um Orçamento de Estado sem estratégia e sem qualquer visão de reforma estrutural que o país tanto precisa. Eu diria que, numa palavra, este Orçamento de Estado apresentado pelo Governo e apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português é um Orçamento de Estado que não serve às portuguesas e os portugueses, é um Orçamento de Estado que serve apenas para manter o Dr. António Costa no poder e enquanto Primeiro-Ministro de Portugal. É por isso que não nos furtaremos a fazer aquilo que nos compete, a apresentar as propostas que, no nosso entender, possam melhorar a proposta do Orçamento de Estado, mas também não temos ilusões de saber que aquilo que nasce torto, tarde ou mal se endireita. Mas faremos aquilo que nos compete e daremos o nosso contributo para que, pelo menos, possam ser reparadas algumas das injustiças que estão previstas neste Orçamento de Estado para 2018. Teremos também a oportunidade amanhã de falar do Portugal esquecido. O Portugal a quem o Estado falhou, o Portugal a quem o Primeiro-Ministro falhou, o tal país a quem o Primeiro-Ministro preferiu o amiguismo ao invés da competência
e do mérito, o tal país que sabe hoje que não pode contar com este governo nas horas difíceis. Já o disse e volto a dizê-lo. Este é um governo das boas notícias, das horas fáceis, mas é um governo que falta ao país sempre que o país precisa de um governo com competência, com autoridade política e que possa corresponder aos anseios das populações. Ainda ontem assistimos a uma entrevista do Dr. António Costa no rescaldo da tragédia dos incêndios que ocorreram em Portugal. Vimos o Sr. Primeiro-Ministro a dizer o óbvio. No fundo, o Dr. António Costa assumiu ontem que desvalorizou, subavaliou o risco que por todos tinha sido enunciado, desde o Instituto Português de Meteorologia e Atmosfera, passando pela Liga dos Bombeiros Portugueses, todos tinham avisado que o fim de semana de 15 de outubro era o fim de semana de maior risco para os incêndios florestais. O Dr. António Costa disse ontem o óbvio. No fundo, o que o Dr. António Costa quis dizer ao país é que foi displicente, foi negligente, foi, numa palavra, incompetente e não cumpriu aquilo que era o papel dele enquanto Primeiro-Ministro. Mas nas últimas semanas, o grupo parlamentar do PSD, o PSD, os partidos da oposição, ouviram vezes sem conta o Dr. António Costa acusar-nos de oportunismo político. Cada vez que nós denunciávamos o que estava a acontecer, e fizemos com antecedência. Fizemos com antecedência nos avisos e fizemos com antecedência nas propostas. Fomos, de resto, o primeiro grupo parlamentar a apresentar propostas concretas para corresponder às necessidades mais básicas das populações afetadas pelos fogos florestais. Mas o Dr. António Costa e o Governo não estão habituados à crítica. E como não estão habituados à crítica, ou lidam mal com ela, se calhar, melhor dito, lidam de facto mal com a crítica, foram-nos acusando ao longo das últimas semanas de oportunismo político. Oportunismo político porque estávamos a fazer o nosso papel. Estávamos a fazer oposição, denunciando o que não estava a correr bem, estávamos a dar voz à indignação coletiva de um povo que viu o Governo e o Estado falhar, e estávamos a fazer aquilo que nos competia enquanto oposição responsável e construtiva que somos, apresentando as melhores propostas para cada uma das circunstâncias. E eu queria dizer-vos daqui que muitas vezes tentamos desmistificar essa acusação de oportunismo político. Mas creio que a melhor forma de ilustrar aquilo que verdadeiramente é oportunismo político é lembrar a entrevista de ontem do Sr. Primeiro-Ministro. E dizer-vos que quem monta um cenário como este para fazer uma entrevista a propósito dos incêndios em Portugal não tem legitimidade nenhuma de acusar seja quem for de oportunismo político. Creio que os bombeiros em Portugal mereciam bem mais respeito do Dr. António Costa e do Primeiro-Ministro de Portugal. Esta forma de estar na política, a conferência de imprensa de ontem, fez-me muito lembrar uma outra de há uns anos atrás. Fez-me lembrar uma conferência de imprensa do primeiro-ministro socialista que sucedeu ao Dr. António Costa. De resto, um primeiro-ministro de quem o Dr. António Costa chegou a ser número 2 no governo e chegou a ser sempre número 2 no partido. Todos se recordarão certamente da conferência de imprensa de má memória para o país, em que o engenheiro Sócrates anunciava formalmente o pedido de resgate. A segundos de a fazer, o Dr. António Costa perguntava aos seus assessores se ficava melhor olhar para a direita ou melhor olhar para a esquerda. O Dr. António Costa ontem, na entrevista que deu ao país, estava mais preocupado se ficava melhor com um extintor ao lado esquerdo ou com um capacete ao lado direito. É verdadeiramente notável
a importância que o Partido Socialista dá à forma das coisas e, na substância, nunca faz aquilo que o país precisa, nunca corresponde àquilo que são verdadeiramente os anseios das populações. Queria dizer-vos que o Dr. António Costa pode estar absolutamente convencido de cada um e de cada uma das deputadas e dos deputados que compõem o grupo parlamentar do PSD, ele vai continuar a contar com uma posição forte, determinada e absolutamente, diria, focada em demonstrar ao país que o melhor projeto político é aquele que nós defendemos e é o que melhor serve Portugal e as portuguesas. Durante estes 2 dias, o grupo parlamentar do PSD, reunido em Braga, procurará continuar a encontrar as melhores soluções para cada uma e cada um dos problemas que afeta a vida dos nossos concidadãos. Queria, por isso, desejar a todos umas excelentes jornadas parlamentares, repito, aqui em nossa casa, e dizer-vos que, como dizia o Presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Braga, o país conta muito connosco, porque a nossa missão, diria, enquanto oposição, é preparar o Partido Social Democrata para voltar a ser poder em 2019. E não é por nós, é mesmo porque o país precisa do PSD a governar. Obrigado a todos.